Isso não quer dizer que, nossa, por força de vontade tu supera isso. Uhum. Quando eu tomei o tiro, eu pesquisei e descobri que 1/3 das pessoas que sofrem violência desenvolvem estresse pós-traumático. Uhum. E eu não vou rolar um D10 para ver se eu vou entrar nisso ou não, então na semana eu procurei terapia. Uhum. Isso é importante falar. Porque assim, eu cheguei na terapia com um cara indicado para estresse pós-traumático e trabalhei isso para não desenvolver. Sabe, tipo, não é, nossa, superação, forte de vontade. Isso é uma anedota, né, que eu contei. Tipo, Joseph Klimber. O trabalho de verdade mesmo é, cara, tu fazer um trabalho psicológico com um profissional. Só falar uma coisa aqui, porque quando, chega muito pra gente essas coisas de depressão, né, cara? Sim. Pessoas que estavam em depressão, liam o seu livro e tal. E é isso aí. Livro com podcast, né, com comédia. Como e a gente tem que sempre incentivar isso, né? Claro que existem também, é verdade, terapeutas bons e ruins, também existe isso. É que as pessoas mas estão muito sozinhas, né? Mas assim, você procurar ajuda é muito importante para você, né, superar isso. Hoje em dia a depressão já tá que antigamente se achava que era uma mera tristeza, né? Vai trabalhar que passa e tal. Sim. E, enfim, tem que ser observado isso, né? Porque se você deixar rolar, isso pode levar para um caminho muito ruim. Então eu falo isso, não sou especialista, mas é porque realmente a gente tem, não sei em relação a vocês, eu ouço muita gente, e também não estou de forma alguma achando que eu sou nada demais, porque isso acontece, eu acho, com qualquer, né, o cara que não é um escritor, mas o cara que gera conteúdo, que tem um trabalho, e muita gente fala isso, cara. Tive uma situação muito difícil e teu livro ajudou a superar e tal. De novo, sem nenhuma pretensão de ser modelo para nada, não é essa a questão. Mas então a gente tem muito contato com essa galera. Sim. Então, assim, sempre a gente incentiva. E você não sabe como é que é a sua história. Por acaso, a gente hoje com rede social, é isso que você está falando. A gente recebe, né, mensagem, DM e tal, e com muito público, então a gente até sente mal porque não consegue ler todo mundo. Aí às vezes você entra lá nas DM, eu pelo menos faço assim, uma roleta russa, não fazendo brincadeira com o seu acidente, mas eu faço uma roleta lá. Uma roleta alemã. Uma roleta alemã. E aí eu escolho assim uma pessoa. Tu já tá no reflexo do TikTok. Já Google olha tá me sinistro. passando aí pro TikTok aí, tá recebendo dinheiro do governo chinês aí. E aí você encontra uma pessoa e, cara, ocasionalmente você garimpa alguém que justamente vem agradecer ou até pedir ajuda, e quando a gente encontra a gente encaminha, mas agradecer porque aquela sua história ou aquela sua criação, né, de o seu conteúdo, e de alguma forma se conectou com aquela pessoa, às vezes diretamente, às vezes indiretamente. Tem uma historinha, todo mundo aqui já teve também, às vezes, o contato pessoal, né, de alguém que chegou e contou uma história. É disso que eu tô falando principalmente também. Vou compartilhar uma minha, se vocês puderem compartilhar uma de vocês, uma que eu lembrei agora, que foi muito bacana, assim, que eu tava acho que foi numa Bienal também. Não é nem babaquice, às vezes a gente não lembra do lugar. Pô, a gente viaja pra caramba também. Às vezes, né, você falta exatamente onde você tava. Mas, cara, chegou uma menina pra mim, e uma mulher já, inclusive, não era nova. É uma mulher, e ela também, pro autógrafo e tal, ela falou assim: pô, Solano, eu queria te contar uma história rápida aqui de como é que seu livro ele me ajudou muito, mas é difícil e tal. Como é que foi? Ela falou assim: eu tinha acabado de brigar com os meus pais, tive uma briga assim homérica com eles, e eu fugi de casa, saí de casa com a roupa do corpo e tal. E na época eu era um pouco mais nova, tinha, sei lá, meus 17 anos. Qual é aquela música? 17 anos, fugiu de casa? Era 17 anos. Essa aí? Então devia ser essa daí. E ela falou que saiu lá perambulando, chorando, sozinha, tal, perdidaça, puta com os pais. E ela foi pro centro da cidade, e aí foi anoitecendo, aquele ambiente merda do centro da cidade, não sei o que. Ela entrou na biblioteca, antes da biblioteca fechar. E aí, aleatoriamente, pegou lá um livro para se distrair, que ela não sabia o que ela fazia, e pegou o meu primeiro livro. E ela falou, cara, eu comecei a ler para me distrair, e é a história de uma... É um semideus, mas é uma pessoa que perde a segurança do lar e tal. Então, né, para não ficar falando a sinopse aqui, mas ela se conectou com a história daquela pessoa perdida, em relação ao conflito paterno e tal, ali dentro da metáfora que a fantasia faz. E ela falou, cara, quando chegou na metade do livro, eu tinha uma resolução na minha cabeça, que aquilo me ajudou a encontrar.
E eu peguei o celular e liguei pro meu pai e pedi desculpa, sei que pedi pra ele me buscar. Então, uma coisa pequena, entre aspas, assim, num curto período de tempo, mas que ilustra um pouco... Você não imagina que um negócio desse vai acontecer com uma história que você criou para atingir as pessoas de várias maneiras, mas é do caralho, né? Sim, que você vê o poder do... Sim, e muita gente alcance, pensa, que tem um certo preconceito com terapia, tal, pensa que o terapeuta é um conselheiro. E não é isso. Não, então o cara pensa, pô, então o cara vai tentar me convencer de alguma coisa, ou então ele vai ter a visão dele de mundo. Não, cara, o cara, assim como nós temos as nossas técnicas literárias, o terapeuta também tem suas técnicas e, claro, de novo, é importante dizer que existem terapeutas bons e ruins, porque você também tem que sentir a vontade de mudar de profissional. Legal. Não, também, o cara falou, então vou e tem que ficar, não tá gostando, muda. E às vezes não é nem, pode ser, o terapeuta pode ser muito bom, ou tu completou um ciclo com ele, Isso. e daqui a pouco a terapia não tá mais funcionando, e tu vai falar com ele, tu vai fazer o processo de desligar e procurar... Eu gosto dos velhos caminhos. Quando você era um homem, você mantinha os seus sentimentos e traumas lá no fundo, sabe? Lá no fundo. O meu terapeuta me deu alta, eu não sei se não aguentava mais. Não, você tá bem. Lá vem aquele cara Se você dos quiser, anjos. você pode... Não, mas eu tô te pagando, mas se quiser você pode vir, senão não precisa vir e tal. Tá bom, mas tava melhor também, né? Enfim. Mas então é isso, então não é um conselho, né? Não. É uma técnica que ele vai entender, que você vai, né? Sim. Usar e vai tentar destravar coisas na sua mente, né? Então enfim, é importante observar isso. É importante porque tem falar gente que o psicólogo, ele não costuma pedir pro paciente sentar no colo. Eu descobri isso muito tarde. Então fica o aviso aí pra galera, né? É sempre bom a gente dar...